B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word. Hey, Bob. What are you doing? Nothing. Just cleaning up a little. Nós começamos essa série e a gente resolveu chamar essa série de Bíblia para Gente Grande. Na verdade, é uma série que a gente importou. Uma vez por ano a gente faz isso. Normalmente a gente importa alguns conteúdos das igrejas que a gente aprende, que nos inspiram. E essa daí a gente importou também. Normalmente nessas séries, o que acontece? A primeira mensagem é literalmente copiada. E aí na segunda, terceira, quarta mensagem a gente acaba adaptando as coisas para o nosso contexto. Quando chega no final já não tem nada a ver com a série que a gente pegou. Mas a ideia dessa série, nós começamos a estudar isso, porque logo depois que a gente acabar essa série nesse mês, nós vamos começar uma série sobre as parábolas. Nós vamos aprender aquilo que Jesus quis nos ensinar através das parábolas. E é importante que a gente entenda o peso que isso que está escrito nesse livro, no seu colo, tem. Então nós começamos essa série porque muita gente conhece várias histórias na Bíblia, mas a maioria das pessoas não conhece a história da Bíblia. A gente conhece muitas histórias na Bíblia, mas a maioria das pessoas não conhecem a história da Bíblia. Como que a gente chegou nesse ponto? Como que a gente chegou nesse livro que está aqui na nossa frente? E é importante a gente saber como que a gente conseguiu isso daqui. Porque se a gente não conhece a história da Bíblia, fica muito fácil descreditar as histórias na Bíblia. Talvez esse não seja o seu caso, mas quantos de nós aqui não conhecemos pessoas que perderam a fé porque disseram o seguinte: eu não acredito mais que o povo atravessou o mar a pé seco. Alguém aqui conhece alguém que já falou isso? Não acredito mais que o cara ficou na barriga do peixe 3 dias. Não é possível isso. Alguém aqui conhece alguém assim? Então, essas são as histórias na Bíblia. Mas a gente precisa entender como que esse contexto foi formado, por que Deus contou essa história. Porque se a gente não conhece as histórias, ou a história da Bíblia, a gente nunca vai conhecer as histórias na Bíblia. Então, hoje eu queria começar, eu vou ser bem rápido, eu prometi que hoje eu ia acabar antes do horário do almoço. Então eu vou começar com uma declaração um tanto quanto polêmica. Para a maioria de nós, talvez isso não seja novidade, mas eu conheço muita gente crente que na hora que eu falar isso, vai pular na cadeira. Talvez se você estiver assistindo online, isso vai bater mal aqui no estômago. Que é o seguinte: Jesus não escreveu a Bíblia. Na hora que eu olho assim, eu já estou vendo uns olhos assim, ó. Jesus não escreveu a Bíblia. Na verdade, Jesus não escreveu nada. Jesus não escreveu nada. É impressionante a quantidade de documentos que a gente tem a respeito de Jesus. E Jesus mesmo não escreveu nada. A gente encontra na antiguidade vários filósofos que escreveram várias coisas, mas Jesus, ele próprio, não escreveu nada. Porém, ele é a razão pela qual aqueles que escreveram. Ele não escreveu nada, mas Jesus, principalmente a ressurreição dele, é a razão pela qual as pessoas que escreveram o que escreveram. E muita gente acha que a Bíblia... Esses dias eu tive uma discussão interessante, a pessoa virou para mim e falou assim: mas a Bíblia já existia antes de Jesus aparecer. Não. Na verdade, a gente não tinha Bíblia. Aí a pessoa, né, de bastante conhecimento bíblico, chegou para mim e falou assim: mas o Antigo Testamento já existia. Eu falei: também não. Como assim não? E a história do povo judeu?
A gente, na última mensagem, se você não teve a oportunidade de ver, eu altamente recomendo. O pregador é bem legal também, se vocês quiserem assistir. youtube.com/Capela Church, é a primeira mensagem dessa série. Cara, a gente foi conhecer o Antigo Testamento do jeito que a gente conhece quase 200 anos depois de Jesus. Quando alguém resolveu pesquisar a história dos judeus. Por quê? O que acontecia? Quando as pessoas se convertiam ao cristianismo, eles percebiam que Jesus era judeu. E aí, para tentar entender a história dos judeus, eles iam estudar a história do povo judeu contida nesses pergaminhos, contida nessas estruturas e por aí vai. As escrituras sagradas do jeito que a gente conhece, elas foram aparecer na nossa história quase 300 anos depois de Jesus aparecer na Terra. Não é à toa que Jesus, quando apareceu aqui, ele falava muito essa frase: vocês ouviram dizer, mas eu, porém, vos digo. Por quê? A maioria deles não tinha acesso aos escritos. Alguns judeus se reuniam, sim, nas sinagogas, mas a gente viu aqui na semana passada casos de cidades, por exemplo, onde não havia sinagoga. Então os judeus não tinham onde se reunir. Escrever era muito caro, papel era muito caro, papiro era muito caro, a tinta era muito cara, a pele era muito cara. Então eles não tinham como escrever em abundância do jeito que a gente tem. E aí na semana passada a gente chegou à conclusão de que a gente deveria valorizar o livro que a gente tem, que a gente chama de Bíblia, não só pelo conteúdo, mas pelo sacrifício que milhares e milhares de pessoas fizeram para que ele chegasse na nossa mão. Então a primeira ideia de hoje é que Jesus não escreveu nada. Jesus não escreveu nada. E a história da Bíblia começa com um cara chamado Lucas. Foi por causa de Lucas que aqui a gente tem, no meio das igrejas, a gente tem a mania de falar para as pessoas que a Bíblia começa no meio. A Bíblia não começa no começo. E Lucas, quando ele resolveu escrever a história de Jesus, porque um amigo dele rico tinha pago para ele uma expedição para ele fazer entrevistas com várias pessoas naquela região, ele começa a documentar. No meio do caminho ele encontra com outro cara chamado Paulo. E aí, nesse encontro, ele vai descrevendo aquilo que a gente chama de Atos. E no final das contas, quando Lucas se encontra com Paulo, a história continua. E a partir dali, vários pergaminhos são distribuídos. E depois disso, muito depois disso, quando os cristãos param de ser perseguidos, as pessoas começam a juntar os documentos e por aí vai. O interessante é que na semana passada, como introdução ainda para essa mensagem, a gente citou o caso de Lucas, capítulo 1. Quando você chegar em casa, faça essa experiência. Lucas, capítulo 1. No primeiro versículo, ele fala que muitos já tinham tentado escrever um relato ordenado a respeito das coisas que aconteceram no meio deles. Muitos já tinham tentado escrever esse relato. O que ele quer dizer com isso? Ele está mostrando para nós que a vida de Jesus e a ressurreição de Jesus foi um fato importantíssimo, um fato histórico. E naquela época, não existia ninguém que tinha a vida relatada por outras pessoas. Mas Lucas faz questão de mostrar para nós que muitas pessoas já tinham tentado escrever um relato ordenado sobre os fatos que haviam acontecido no meio deles. Se você fizer um estudo rápido, se você tiver curiosidade no final dessa mensagem, você pode me procurar, eu te mando um PDF, que há muito tempo atrás a gente usou aqui, onde a gente compara as cópias dos escritos de Aristóteles e Platão e por aí vai, os filósofos antigos, embora um deles, se eu não me engano, Platão também não escreveu nada, mas eu não sei, não sou especialista na área. Mas você encontra raríssimas cópias. Já no caso dos evangelhos, você encontra milhares de cópias. E aí a gente precisa se perguntar por que isso? Porque se você parar para pensar e analisar bem, vamos fazer aquele exercício de você fechar o olho e voltar na época de Jesus. Imagina que você está 2000 anos atrás, e aí quando você encontra com um grupo de discípulos, Jesus começa a falar para você as coisas que ele tinha falado, começa a dar esperança para você. Olha, eu sou o pão, eu sou o vinho, eu sou a água, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí, cara, nessa história você começa a criar esperança de novo. E quando você cria esperança de novo, você acha que Jesus vai tomar conta, que ele vai derrubar o império. E aí nessa, o que acontece com Jesus? Morre. E aí a maioria dos judeus daquela época que resolveram seguir Jesus, e os gentios que entraram no meio, eles se decepcionaram. A morte de Jesus, na verdade, embora tenha sido a causa para os escritores escreverem a Bíblia, a morte de Jesus, ela é a maior decepção daquele tempo. Decepcionou todo mundo. Acabou. O Messias morreu.
Só que essa grande decepção, essa ideia de que Jesus não era ninguém para eles relatarem a vida dele. Pra você tem uma ideia? Jesus não era rei, Jesus não era filho de rico, até o nascimento dele foi complicado. Jesus não tinha crédito nenhum. Se fosse nos dias de hoje, a gente ia dizer que Jesus era um Zé Ninguém. Mas um Zé Ninguém. É muito provável que se Jesus estivesse no nosso meio, a gente confundisse Jesus com as pessoas do nosso dia a dia. Foi o que aconteceu com ele. Quando as pessoas vieram prender Jesus, eles tiveram que combinar com o cara que traiu Jesus para identificar Jesus, porque Jesus se confundia com eles, de tão simples que ele era. Ele era um Zé Ninguém. Jesus não era ninguém, não tinha crédito nenhum. Só que esse mesmo Zé Ninguém, uma vez que morreu e começou a aparecer um boato de que Jesus ressuscitou, o João viu Jesus, Maria viu Jesus, não sei quem viu Jesus, e aí começou a espalhar aquilo, Jesus começou a aparecer para as pessoas, a ressurreição de Jesus virou a causa para os escritores começarem a escrever a respeito de Jesus. E aí semana passada eu fiz uma pergunta interessante. O que levaria uma pessoa, já que era muito perigoso, já que o Império Romano estava perseguindo as pessoas, já que o Império Romano estava mandando matar, semana passada eu falei sobre um dos imperadores que veio um pouquinho antes de Constantino, e ele deu 4 ordens principais, né? Na verdade ele deu várias, mas em relação aos cristãos, ele falou que todo encontro do cristão era proibido, por lei, todo encontro cristão seria proibido, todo templo de adoração cristã deveria ser destruído, todo sacerdote dessa nova religião deveria ser morto, e toda literatura cristã ou judaica deveria ser queimada. Essas 4 ordens foram as ordens que o deixaram famoso. E era arriscado para alguém carregar esses pergaminhos e guardar esses pergaminhos. Você imagina que se aparecesse na nossa reunião alguém com um pedaço daquele pergaminho, e olha, vocês estão falando aqui do amor de Deus e de Jesus, eu tenho um pedaço de uma carta que um dos amigos de Jesus escreveu. Quão valioso não era aquilo? E aquilo ali era perigoso para ser mantido. Aí, a pergunta da semana passada foi: o que faria alguém guardar um pergaminho da vida de um Zé Ninguém para colocar sua própria vida em risco? Aí hoje eu vou mais fundo. O que levaria alguém a escrever um documento que mataria as pessoas que o portariam? Por que Jesus era tão importante assim? Por que os acontecimentos da vida de Jesus eram tão importantes assim? E aí a gente repara que, embora a Bíblia não existisse, embora a gente não tivesse Novo e Antigo Testamento, como eu falei aqui semana passada, chamar o Novo Testamento de novo já é uma ofensa para os judeus, porque a gente acaba chamando o testamento deles de velho. E tudo que é velho deve ser jogado fora. Então, colocar a Bíblia com o Novo e Velho Testamento junto, na mesma capa e contracapa, já foi um erro nosso. A gente não deveria chamar assim. No máximo, a gente deveria chamar o livro dos judeus e o livro dos cristãos. E separar os dois. Porque um não tem nada a ver com o outro. É água e vinho. Tanto que, quando Jesus apareceu falando para as pessoas, vocês ouviram dizer, eu, porém, vos digo. Nas mesmas situações onde isso era uma implicação da conversa, Jesus dizia que vinho novo não cabe em... Todo mundo aqui é crente, sabe o que é odre? Todo mundo aqui sabe o que é odre? Odre era a pele do animal que a gente colocava vinho dentro. Não tinha garrafa na época. Então matava o cordeiro, a pele esticava um certo tanto, depois que secava, colocava o vinho lá dentro para a gente poder carregar. O que acontecia se você colocasse um vinho novo na pele velha? Porque ela já tinha esticado, e o vinho, durante a viagem, no balançar da carruagem ou no balançar do cavalo, no calor do deserto, o vinho fermentava. E aí, quando ele fermentava, com aquele laço que estava dado, porque não podia vazar o vinho, que era caro, ele estourava. E aí, quando estourava, Jesus fala, por que não cabe vinho novo no odre velho? Porque se colocar, desperdiça os dois. Então, você precisa de um odre novo. Jesus estava falando ali da nova aliança, do Novo Testamento, que começa depois que Jesus morre. Por isso, esses documentos eram tão importantes. Desde o começo, embora a gente não tivesse Bíblia ainda, desde o princípio, quando eles foram escritos, quando os apóstolos viajavam, e aí, esses dias eu ouvi um cara falando que Lucas era um apóstolo de Jesus. Lucas não era apóstolo de Jesus. Lucas é um intruso na história, que resolveu escrever essa história.
Os apóstolos João, Tiago, Pedro, Paulo, que é considerado um apóstolo, enquanto eles viajavam e pregavam, eles iam escrevendo. O interessante é que muitas das coisas que foram escritas na ordem que você vê na sua Bíblia não foram escritas nessa ordem. Então a gente precisa aprender a ler a Bíblia, por exemplo, em ordem cronológica. É por isso que a gente faz esse exercício aqui na nossa igreja. Se você não está fazendo parte do nosso plano de leitura, eu te aconselho, é muito bom, porque você consegue perceber por que Paulo fala para a igreja tal não fazer isso, não fazer aquilo, porque ele estava no meio daquela viagem e encontra com aquela igreja toda bagunçada e por aí vai. Enfim, isso tinha nada a ver com o que eu ia falar, eu dei bastante volta. Eu estava falando tudo isso para dizer o seguinte: às vezes pode parecer estranho para você, mas esse lance que a gente está falando aqui da fé na ressurreição e não naquilo que está escrito, os próprios cristãos da igreja primitiva foram chamados de ateus. Vocês sabiam disso? Eles foram chamados de ateus. Por quê? Porque eles tinham um problema. O problema era o seguinte: os gentios se juntaram com os judeus, e aí os judeus quiseram converter os gentios, nós, ao judaísmo. Isso não ia funcionar, porque os judeus são um povo exclusivista. Quem aqui conhece algum judeu? Quem é amigo íntimo de um judeu aqui? Ninguém. Por quê? Porque judeu não faz amizade com gente pobre. Judeu não fica amigo da gente, nós, seres humanos normais. Os judeus receberam uma promessa muito tempo lá atrás, gente. Lá atrás, antes de Jesus com Abraão, Deus fez uma promessa para Abraão. O que era a promessa para Abraão? Vai para aquela terra que emana leite e mel, que tem tudo, que nasce tudo. Se você ler sem entender o contexto, você ia achar que Deus estava mandando Abraão para o Brasil. Tudo que planta, nasce. Então, Deus prometeu para eles, falou, por causa de você, a nação vai ser abençoada. Vocês vão ser o exemplo de Deus. As pessoas vão olhar para você e as pessoas vão querer ser como você. E os seus filhos, e a nação que vai vir de você. O que era isso? Deus estava sinalizando para eles que eles teriam, sim, uma região fértil, tudo que plantasse ia nascer, que eles teriam muito gado. E aí, desde o começo, a promessa também já veio envelopada em um monte de escravidão. Isso aí é contexto do Antigo Testamento, eu não tenho tempo para te explicar. Mas eles receberam uma promessa de prosperidade, que não é para nós, um erro que nós cometemos. A gente pega, na maioria das igrejas onde as pessoas te prometem dinheiro, prosperidade e bens, todos os textos que eles usam são textos do Antigo Testamento. E esse Antigo Testamento, porque ele é velho, ele está pronto para ser jogado fora. Não serve para você, não serve para mim. Jesus praticamente contrariou o Antigo Testamento no que tange as promessas. Porque as promessas dizem que se você obedecer, você vai ser próspero, você vai ter tudo. Aí Jesus vira e fala assim, no mundo, vocês estão lascados. No mundo vai ter problema. Aí as pessoas chegam para seguir Jesus, se fosse no contexto do Antigo Testamento, na época das vacas gordas do povo, porque eles passaram por 4 ou 5 épocas de vaca magra, onde eles foram escravizados, mas na época das vacas gordas, se alguém chegasse para Abraão, deixa eu te seguir, vem à vontade, filho, tem terra sobrando para todo mundo. Esse era o contexto do Antigo Testamento. Aí o cara chega para Jesus e fala assim, eu quero te seguir. Rapaz, não tem nem onde dormir, cara. Você vai me seguir como? Sem nem onde eu vou dormir amanhã. Mal consigo carregar a roupa do meu corpo. Aí os discípulos chegam para Jesus empolgados, agora a gente aprendeu, Jesus, manda a gente para poder expulsar os demônios, pisar na cabeça do diabo e tal. Primeira missão dos discípulos. Aí Jesus fala o que para eles? Vai, mas não leva nem um sandália, nem um chinelo extra, que não dá para carregar. Mas Jesus tem que levar um dinheiro para comprar um pão com linguiça na padaria e tal na hora da missão. Não. Chega lá, você bate na porta do primeiro que você vê, meu filho. Se te receber, você fica. Se não receber, você vai para o próximo. Os caras foram ensinados a depender da generosidade dos outros que eles nem conheciam. É o contraste do Antigo e do Novo Testamento. Então não ia funcionar converter os gentios para o judaísmo. Por quê? Porque eles tinham um monte de regra exclusiva. Primeiro, não pode trabalhar no sábado. Já ficou ruim para o gentio, porque o judeu, ele não podia trabalhar no sábado, mas ele aprendeu durante milhares de anos a plantar na cesta que ele ia colher no sábado. Então, para ele, estava tranquilo. Aí chega o gentio na história, está acostumado a trabalhar o tempo todo, o que eu vou fazer sábado? Como é que eu vou comer? Lembra que naquela época, os caras não tinham pagamento por mês. O cara trabalhava e recebia o dia. Se eu não trabalhar sábado, como é que eu como? Não ia funcionar. Você imagina o adulto querer se converter ao judaísmo naquela época. O cara vê lá as reuniões, a sinagoga, a leitura dos pergaminhos e tal. Nossa, fantástica essa religião, tão bonita. Tem gente que se converte à religião porque é bonito, né? Vai lá nos templos, nossa, que bonita a celebração deles e tal. Aí, beleza, quer se converter ao judaísmo? Quer? Baixa as calças aí.
Primeira coisa, primeiro sinal do judeu. O primeiro sinal do judeu é o quê? Circuncisão. Então baixa as calças aí que nós vamos cortar um pedacinho da parte que você se diverte de noite aí. Você imagina o adulto, o homem. Vou pensar melhor nessa conversão aí. Engraçado que isso aconteceu, cara. Isso aconteceu. No Novo Testamento, para evitar problema, enquanto as pessoas ainda estavam entendendo isso, Paulo teve que circuncisar um dos caras que seguia com ele. Você imagina a dor do cara, mano. No meio da viagem, sem anestesia, mano. Não tinha anestesia naquela época, não. Não ia funcionar, cara. Não ia funcionar. Então, o que aconteceu? Eles entenderam, logo no começo, que converter os gentios ao judaísmo não ia funcionar. Aí os gentios começaram a ficar alegres. Uma coisa que chamou a atenção demais dos gentios, sabe o que foi? Só tinha um Deus nessa religião, cara. Era muito mais fácil. Só tinha um Deus. Muito mais fácil. Por quê? Porque eles viviam numa época, e agora é aí que você entende por que é importante a gente valorizar isso que está escrito para a gente aprender. As pessoas daquela época eram criadas numa cultura politeísta. Sabe o que é politeísta? Tem vários deuses, vários, teísta, que vem de Deus, né, de Teos. Então eles eram criados numa cultura politeísta. Tinha Deus para tudo. Tinha o Deus da nação, que não é o do Cabo da Ciolo, mas tinha o Deus da nação. Tinha o Deus da região. Tinha o Deus de cada coisa, o Deus da colheita, o Deus da pesca, o Deus... Então você imagina, o cara vai pescar, ele esquece o nome do Deus da pesca. Aí ele tem que fazer uma ligação especial para o Deus da colheita. Pô, fala com o Deus da pesca aí, que eu esqueci o nome dele, para ver se ele me abençoa aqui enquanto eu tiro os peixes. Não ia funcionar, cara. Não ia funcionar. Os caras tinham tantos deuses, que dentro da casa de cada um tinha vários deuses. Quando Deus resolveu, no momento histórico, começar essa história que ele chama Abraão, se você ler a história em Gênesis, do capítulo 12 para frente, você vai ver a história de Abraão. Abraão veio de uma família que fabricava ídolos. Dentro da casa dele tinha ídolos, vários deuses. E é talvez por isso que Deus fala que o primeiro mandamento mais importante que ele dá para a galera: não tereis outros deuses. Não vai criar Deus e ídolo feito por mãos de homens de madeira, não funciona. Desde aquela época, quando ele começou. Já os gentios se alegravam, por quê? Eles foram criados, eles foram educados na cultura deles, a crer no Deus de Roma, no Deus da Grécia, no Deus da colheita, no Deus disso, no Deus daquilo. E aí eles falaram, agora só tem um. Só que isso era um problema. Por quê? Para os romanos, você podia ter quantos deuses você quiser. Eu sou tão religioso que eu tenho 20 deuses. Quando Paulo chega, por exemplo, em Atenas, numa das viagens dele, ele passa no meio de um mercado popular, igual a gente tem um mercado popular ali na vila, ele passa no meio do mercado popular onde estava todo mundo vendendo vários ídolos. E aí ele vê um altar assim com vários, não sei se você já passou por essas cidades que tem esses altares onde as pessoas são livres para colocar o que elas quiserem. Aí vem o católico, põe a imagem de fulano de tal, vem o cara da outra religião, põe outra imagem, vem o crente, põe outra coisa, e aí o nego põe boletim, aí vem o outro crente que não gostou daquela parada também para criticar, aí põe um negócio condenando eles, é uma bagunça danada, a vela queima o negócio, fica aquele negócio tudo escorrendo, parece um cemitério aqui. Nesses lugares, Paulo chega no mercado popular e fala, percebi aqui que vocês são muito religiosos, percebi que a cidade de vocês é uma cidade que tem muita gente religiosa, muito bom. E eu reparei no meio dos deuses de vocês, tem um ali sem nome. É aquele ali que eu quero falar. Quero falar com vocês a respeito daquele Deus sem nome. Aí Paulo começa a explicar sobre aquele Deus sem nome. Aquilo ali é o princípio da fé cristã. Esse Deus que não cabe numa imagem feita por mãos. Qual que era o problema de Roma com os cristãos? O problema deles é que eles só criam em um Deus e não em vários deuses. Eles só criam em um Deus. E esse um Deus não estava no panteão de Roma. Não estava no conjunto de deuses de Roma. Aí deu problema. Além disso, eles não prestavam homenagem para César. Eles não se dobravam perante o imperador. E aí Roma começou a ter um problema com eles, que é daí que nasce a grande perseguição. Tudo isso chamou a atenção dos gentios quando eles ouviram falar da ressurreição de Jesus. Cá para nós. Só entre nós aqui, não espalhe esse segredo, mas só entre nós. Eu, por exemplo, se alguém falar para mim assim, ó, tem um livro aqui. Chegar alguém que é muçulmano, por exemplo, para mim e falar assim, ó, você precisa crer no Alcorão. Por quê? Porque o Alcorão diz que você tem que crer no Alcorão. Não é o suficiente para mim. Eu falo, mas eu não creio no Alcorão. É a mesma coisa que você chegar para alguém e falar assim, ó, você precisa crer na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia diz que você tem que crer na Bíblia. A pessoa nunca viu isso daqui. Isso aqui não é Bíblia, não é um iPad, mas enfim. A pessoa nunca viu aquilo ali. Ela não tem crédito nenhum para aquilo.
Os gentios passaram a crer porque eles ouviram falar da ressurreição de Jesus, não por causa daquilo que estava escrito. Eles passaram a crer por causa daquilo que eles ouviram falar. E aí, no meio dessa história, por que a gente chegou na Bíblia do jeito que a gente chegou? Porque eles se apaixonaram e foram estudar da onde veio Jesus. Foram estudar esses documentos judaicos, e aí, no meio dessa história, eles descobriram que os judeus sempre estiveram certos. Como assim? Eles descobriram que os judeus sempre estiveram certos. Hoje, eu quero te mostrar um versículo, na verdade, um pedaço de um versículo. Na primeira página da sua Bíblia, Gênesis, capítulo 1. Se você tiver Bíblia de papel, você pode abrir. Se a Bíblia for digital, você pode ligar a sua Bíblia, ou você pode acompanhar aqui na tela. Os gentios descobriram que os judeus sempre estiveram certos. Naquela época, o conhecimento comum era filosofia. E no meio da filosofia, no meio daqueles que pensavam, todo mundo acreditava que o universo sempre existiu. Todo mundo acreditava que o universo era autoexistente. Todo mundo acreditava que não teve começo. Era demais para a sabedoria do homem descobrir de onde veio ou de onde vieram todas as coisas. Esse era o conhecimento comum. Todo mundo pensava assim. Ninguém desafiava essa ideia. E aí, quando eles começaram a estudar sobre Jesus, esse Zé Ninguém da história, que acabou criando um rebuliço, eles foram estudar as escrituras judaicas, os pergaminhos que eles tinham espalhados, que ainda não era chamado de Antigo Testamento. E eles descobriram que na primeira página, na primeira palavra, dizia, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A gente passa por esse versículo tantas vezes, a gente fala a respeito desse versículo tantas vezes, mas a gente não tem noção da dimensão que isso traz para nós. Os gentios perceberam que os judeus sempre estiveram certos. E todo o mundo, literalmente, todo o mundo estava errado. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Por que isso era um problema? Porque no entendimento comum, tanto filosófico quanto religioso, as religiões orientais, eles tinham o homem, nós, a humanidade, como um pensamento tardio. O homem era o resto. Se você pegar, por exemplo, os contos da criação da Babilônia, você vai ver a história de deuses brigando entre si, até que separaram o corpo de um outro deus, e um pedaço do corpo foi a terra, o outro pedaço foi o céu, e tudo isso é muito legal. Se você fosse colocar isso numa escola bíblica dominical para crianças, as crianças iam ficar ligadaça. Partir um deus no meio, isso aqui é até fantástico. Mas não funciona para nós. São mitos. Esses mitos babilônicos, todos eles demonstram o homem como um pensamento tardio. O homem veio depois. Na maioria deles, o homem foi criado para aliviar o peso dos deuses. O homem foi criado para carregar a carga dos deuses. É por isso que a gente tem a ideia dos deuses tiranos, dos deuses que eram maus, que se a gente não obedecer, Deus castigava. Se a gente não obedecer, não tinha colheita, ia parar de chover. Se a gente não obedecer, Deus matava, abria a terra e engolia todo mundo e por aí vai. Esse era o entendimento deles. Quando a gente se depara com a história da criação em Gênesis, a gente vê que o homem é o ponto principal da criação. Ele não é mais um pensamento tardio. Para o conhecimento comum, o homem era escravo de Deus. Para os cristãos, o homem é a imagem de Deus. Para o pensamento comum, o homem é o resto. Para o pensamento cristão, o homem é o principal. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. No princípio, Deus. E aí, falando de Gênesis, talvez você tenha várias oportunidades de ter esse debate com as outras pessoas. O que recentemente, 1900 e pouco, não me lembro a data, descobriram algumas coleções de documentos de outras religiões antigas. E aí começou uma ideia no mundo de que a religião cristã e os judeus copiaram a história da criação de outras religiões. Quem aqui já ouviu isso alguma vez? Quem aqui já ouviu dizer que a história de Gênesis é muito similar à história de outros contos, né? Então, essa história apareceu porque achavam que os judeus não tinham capacidade de escrever algo original. Porém, o que pouca gente sabe é que depois de muito estudo, a maioria dos teólogos, tanto cristãos quanto de outras religiões, porque existe teólogo de outra religião,
chegaram à conclusão de que a história da criação de Gênesis ela é totalmente contrária à história da criação de outras religiões. Totalmente contrária. Principalmente pelo fato dela terminar com o topo, que é a criação do homem. Ela é totalmente contrária. E aí o interessante é que ao longo do tempo, a gente costuma dizer que a ciência descobre aquilo que a fé revela. A ciência descobre aquilo que a fé revela. Há muito tempo a gente já sabe as coisas que a ciência vem descobrindo. E aí eu vou te dar um pouquinho de aula de história. História e ciência tudo junto. 1927. Recente agora. Quase 2000 anos depois de Jesus ter pisado nessa terra. 1927, pela primeira vez na história do ser humano, um padre belga, ele não era nem cientista, sugeriu a ideia de que o universo teve um começo. Porque até então todo mundo continuava nessa ideia de sempre existiu. Em 1927, ele sugeriu que o universo teve um começo. E por causa dessa ideia dele, eu não sei o nome dele, esqueci o nome dele, mas ele era um padre belga. Se você colocar a história do Big Bang, você vai ver essa história, a história do Big Bang. Muita gente acha que a fé é inimiga da ciência. Não. A fé anda assim, ó, com a ciência, coladinho. Esse padre sugeriu que o universo teve um começo, e foi por causa da ideia dele, não foi a ideia de um cientista, não foi a ideia de um astrólogo, por causa da ideia dele. As pessoas começaram a estudar, e aí fizeram estudos vários estudos se desenvolveram a partir disso, de moléculas, partículas de hélio e por aí vai, coisas que eu não sei, eu sou uma pessoa muito simples para chegar nesse nível de entendimento, mas os estudos começaram a partir disso daí, e alguns 40, 50 anos depois, alguns 40 ou 50 anos depois, a gente chegou na ideia de discutir teorias da relatividade e por aí vai. Hoje tem gente falando de dobrar a linha do espaço e tempo, tudo começou com essa ideia. E essa ideia original, depois de muito estudo, eles chegaram, hoje a ciência, a maioria dos cientistas concorda, eu vou colocar isso na tela aqui para você poder ver, tem um número na tela, se o Serginho achar ali, a ciência concorda, os cientistas concordam, que o universo nasceu um dia, foi criado, e aí aqui eu ainda não estou discutindo quem criou e por que criou, mas a ciência, os cientistas concordam, que em 1/3000 de 1/3000 de segundo. Tenta imaginar o que é 1/3000 de 1/3000 de segundo. O que é um segundo? É isso aqui, ó. 1, 2. 1 segundo. 1, 2. Só isso. Se alguém falasse para mim assim, cara, em 1 segundo Deus criou o universo, eu já ia ficar estupefado já. Como assim? Em 1 segundo tinha nada, porque essa é a conclusão da ciência. Do nada. Eu não sei como que as pessoas conseguem ser ateus, cientistas ateus, porque do nada algo explodiu. Como que algo explode do nada? Mas enfim, não é meu campo de entendimento, não quero entrar nessa parte. Mas eles concordam que do nada as menores moléculas ou partículas que existiam se chocaram, criaram um choque em 1/3000 de 1/3000 de segundo. Eu tentei escrever, eu acho que está errado, mas na minha conta, que eu não sou tão inteligente assim, na minha conta é 0,00023 zeros antes de 1. É muito rápido. É mais rápido que um piscar de olhos, mais rápido do que a velocidade da luz, é muito rápido. E nesse espaço de tempo, o universo partiu de um tamanho minúsculo, de uma bola de gude, desse tamanhozinho, para o tamanho que a gente tem hoje e continua se expandindo, assim, ó. E as pessoas conseguem insistir que ninguém fez isso. Elas conseguem insistir que ninguém fez isso. Isso aqui não é fé, não, gente. Isso aqui é ciência. Isso aqui é um acordo científico. A maioria dos cientistas concorda que em 1/3000 de 1/3000 de segundo o universo saiu do tamanho de uma bola de gude para o tamanho que a gente tem hoje e continua se expandindo. Enfim, por que eu disse isso? Porque se a ciência chegou nesse ponto, e a gente já sabia disso desde o princípio, porque na linguagem da ciência, moléculas e partículas de tamanhos ínfimos que a gente não consegue imaginar se chocaram. Na nossa linguagem, no princípio, Deus. Muito mais fácil. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E aí eu disse tudo isso para dizer o seguinte, conclusão lógica. Conclusão lógica, eu vou botar ali na tela para você também poder perceber. Tudo que tem
um início, tudo que tem um início tem uma causa. Tudo que tem um início tem uma causa. E se a ciência concorda que o universo teve um início, é porque teve uma causa. Agora, nem tudo tem um início. E nem tudo tem uma causa. Mas tudo que tem um início tem uma causa. E se alguém falar para mim que não tem causa para o universo que começou a existir, já começou a incoerência na conversa. Tudo que tem um início tem uma causa. Tudo, sem exceção, tudo que tem um início tem uma causa. Então é importante que a gente entenda essas coisas, por quê? Para a gente conseguir voltar no pensamento dos judeus, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Na semana passada a gente falou sobre um pouquinho da história de como a gente chegou na Bíblia. E hoje eu queria te desafiar esse entendimento a pensar como os judeus pensavam. No princípio, Deus. Agora, por que isso perdeu a força? Se você parar para pensar, a gente vai conversar com as pessoas e as pessoas falam assim, mas isso aí para mim é irrelevante. Não parei para pensar nisso. Isso aí não faz diferença para mim. Por quê? Por que caiu no nosso cotidiano? Porque a gente já presume que essa frase é verdade de uma maneira ou outra na nossa mente. A gente já foi criado numa cultura assim. A gente descredita a Bíblia e as pessoas tiram o crédito da Bíblia porque, para eles, o argumento que o escritor de Gênesis está tentando fazer já passou. Quando tem gente que acredita que foi Moisés que escreveu o Antigo Testamento, outras pessoas acreditam que foram outras pessoas, mas independente de quem foi, se você parar para pensar, o argumento que ele está tentando criar já é obsoleto. Porque a ciência já descobriu que o universo teve um início. Então o argumento já se tornou obsoleto. Mas naquela época, ele tinha que debater com as pessoas, porque eles achavam que era um monte de deuses parando para lá e para cá. Então eles tinham que convencer as pessoas que o universo foi criado. O que Moisés, ou o escritor de Gênesis, está tentando dizer, não é como o universo foi criado. Ele só está tentando dizer que o universo foi criado. Mas ele não está tentando explicar. Gênesis não é um relato científico de como as coisas aconteceram. É apenas um relato simplório de que as coisas aconteceram. Então, quando alguém virar falar para você assim, mas a Bíblia não explica. Claro que não explica. A Bíblia não foi escrita para explicar como o universo apareceu. A Bíblia foi escrita para que os judeus tivessem um entendimento de que Deus criou no começo. Aí fica muito mais fácil. Aí nenhum argumento científico é suficiente para desbancar a nossa fé. É muito mais fácil a gente pensar dessa maneira. Moisés trouxe um entendimento, o escritor de Gênesis trouxe um entendimento novo para nós. Primeiro, que foi um Deus que criou. Segundo, que o homem é importante para Deus. Não é só um objeto. E terceiro, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos nós. Todos nós. Esse é um negócio que a gente precisa levar para a nossa vida inteira. Primeiro, Deus criou. Segundo, Deus criou para nós. Terceiro, que nós fomos criados à imagem e à semelhança dele. Mas Pedro, você está querendo dizer que Deus criou esse universo inteiro para nós? Não só o planeta Terra? Não só a minha casa? Porque se você for como eu, um pouco curioso, de vez em quando eu tenho uns pensamentos que me deixam maluco, eu tenho que extravasar de alguma maneira, tenho que dar soco na parede, porque o meu pensamento entra em choque. Eu não sei se você é assim também, talvez só eu estou revelando a minha fraqueza aqui para vocês. Eu ainda não tomo remédio. Hoje de manhã foi quase. A gente chegou aqui, o espaço não estava do jeito que a gente encontra, tinha cerveja para tudo quanto é lado, garrafa de vodka para tudo quanto é lado, e aí eu falei vários palavrões na minha mente, alguns saíram, graças a Deus tinha pouca gente aqui, aí a gente orou, pediu perdão. Mas enfim, eu também sou humano, eu também tenho direito de falar um palavrão de vez em quando. Mentira. Volta para Gênesis aqui, volta para Gênesis. Estou dizendo tudo isso porque a gente precisa entender que essa religião cristã, esse entendimento das coisas, tem pelo menos esses três pilares. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele criou para nós. E nós fomos criados para carregar a imagem dele ao redor do mundo. Todos nós fomos criados para carregar a imagem e a semelhança de Deus ao redor do mundo.
o mundo seria um lugar muito melhor se nós tivéssemos um entendimento de que Deus nos criou para que nós carregássemos a imagem dele ao redor do mundo. O mundo seria um lugar muito melhor. E é isso que a Bíblia mostra para nós. A Bíblia não foi um livro escrito para a gente entender como as coisas foram criadas. A Bíblia foi um livro escrito, conglomerado, ajuntado, para a gente entender que Deus criou e que Ele criou para nós, por mais egoísta que isso pareça, Ele criou para nós. Foi para você que Ele criou. É por isso que Ele diz em Gênesis, para que a gente subjugue a criação, para que a gente cuide bem da criação. Deus não criou tudo isso, e se a gente reduzir numa escala muito pequena, se a gente falar só no planeta Terra, Deus não criou o nosso planeta para nós construirmos indústrias e poluir o ar. Não foi para isso. Não foi para isso. Ah, isso é resultado do progresso. Talvez a gente devesse pensar, talvez isso é resultado do regresso. Talvez não do progresso. Mas isso nos ajuda a viver uma vida melhor, eu sei. É muito melhor andar de carro do que andar a pé, eu sei. Eu sou cúmplice e culpado desse progresso que deveria ser chamado de regresso. Eu sei. É um paradoxo que a nossa mente nunca vai entender. Talvez por isso, quando o homem apresenta o pecado para Deus, Deus tira ele do espaço que ele deixou reservado e coloca ele nesse espaço que a gente chama de planeta Terra. Talvez por isso, nas nossas convicções filosóficas e teológicas, a gente entenda a Terra como um lugar distante do céu. Talvez. Talvez o céu vai ser aqui, talvez vai ser em outro lugar, talvez vai ser renovado. Talvez. Não sei. Mas a história da Bíblia não é para te explicar isso. A história da Bíblia é para te explicar que Deus, no princípio, criou os céus e a terra para você e que te criou para que você carregue a imagem e a semelhança dele. Se a gente levasse esse pensamento lá para fora, nunca mais a gente jogava lixo no chão. Nunca mais eu deixava a torneira aberta. Olha como é que a Bíblia tem implicações interessantes num versículo. No princípio, Deus. Se eu entendesse isso, eu reciclava o meu lixo. Se eu entendesse isso, eu não julgava as pessoas. Se eu entendesse isso, eu não excluiria as pessoas que não creem da mesma maneira que eu. Se eu entendesse isso, eu receberia todas as pessoas iguais. Há pouco tempo atrás, a sociedade excluía quem tinha síndrome de Down. Olha que absurdo. Há pouco tempo atrás, há menos de meio século atrás, uma pessoa foi capaz de matar 13 milhões de outras pessoas porque criam de maneira diferente. Há pouco tempo atrás, num continente não muito distante daqui, alguém foi capaz de explodir uma bomba dentro de uma igreja e de uma sinagoga, porque as pessoas não creem igual a eles. Alguns minutos atrás, um ser humano foi capaz de dar um tiro em outro ser humano por causa de R$10. Há pouco tempo atrás, talvez você, como eu, tenha pensado mal de um outro ser humano porque ele não fez aquilo que você queria que ele fizesse. Se a gente entendesse que no princípio, Deus nos criou a imagem e a semelhança dele, a nossa imagem não seria espalhada por ele. Amém? É por isso que a Bíblia foi escrita. E eu espero que hoje, com mais um pedacinho dessa mensagem, a gente saia daqui valorizando esse livro, que é tão importante para nós, que não é a base da nossa fé, mas relata tudo que a nossa fé se baseia. É importante você aprender isso. Hoje a gente fica por aqui e na próxima semana, no domingo, a gente vai falar um assunto muito polêmico, a diferença entre o novo e o velho. Eu espero que você saia daqui disposto a ficar só com um. Não vou te dizer qual. Amém?